queridos irmãos e irmãs. Nesta manhã nós estamos muito felizes de dar prosseguimento ao nosso tema de estudo Viver com Deus. No domingo passado nós tivemos nossa segunda lição, que chama-se Meios de Graça e Disciplinas Espirituais. Foi uma lição muito edificante. Eu recebi vários retornos de pessoas que foram muito edificadas, acrescentadas, enriquecidas sobre a lição, com a lição de domingo passado. E hoje nós vamos explorar o tema oração, comunhão com o Pai. Durante a semana nós tivemos a oportunidade de ler os textos, de ler o texto bíblico principal e também de nos apoderarmos de alguma coisa que pudesse trazer para nós um pouco mais de subsídio para refletirmos neste tema. Mas é muito necessário que todos nós estejamos realmente desejosos de aprender. Todos nós temos algo para ensinar e temos algo para aprender. E nesse domingo de manhã não vai ser diferente. Deus quer falar conosco nesse tema tão importante que é o tema da oração. Eu te convido a estar fazendo então nossa primeira oração nesse domingo especial, primeiro domingo de outubro, e vamos pedir a bênção de Deus, a orientação de Deus sobre tudo que nós vamos fazer aqui. Vamos orar? Deus, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. E nós te agradecemos por todas as lições que já tivemos, a de domingo passado, que tanto nos enriqueceu, e clamamos a tua bênção para a lição de hoje. Para os irmãos que separaram esse tempinho do seu dia para buscar a tua presença, a tua palavra, a tua reflexão, para acrescentar ao seu espírito iluminação, acrescentar ao seu espírito orientação do Senhor. Por isso, ó Deus, não sejam as minhas palavras, mas a inspiração do teu divino Espírito a falar aos nossos corações nesta manhã. Abençoe nossas famílias, abençoe nossos queridos, nossos amigos, onde estiver uma pessoa assistindo este vídeo, que ela seja ricamente abençoada. Muito obrigado pela tua presença constante em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se há uma coisa essencial na vida cristã, é uma vida de oração, é a oração. Esse meio de graça é o meio que Deus nos proporciona para estarmos numa relação íntima com Ele, para falarmos e para ouvirmos a voz de Deus nas nossas vidas. Por isso que nós, cristãs, desde a mais tenra idade, somos ensinados a orar. Primeiramente, com frases bem pequenas ou repetidas, com o que os pais falam, os professores falam, até que nós consigamos orar espontaneamente com nossas próprias palavras. E Jesus tinha essa preocupação. Jesus é o nosso exemplo maior de oração, é dele que nós vamos tirar hoje o nosso exemplo maior para a nossa vida de oração. E tem também várias pessoas, vários personagens bíblicos e pessoas que nos inspiram a levar uma vida de oração. Eu creio que o próprio João Wesley também, que será citado nesse estudo, tinha uma profícua vida de oração e também é modelo para nós. Mas hoje nós vamos aprender o nosso tema baseado em Lucas 22, de 39 a 46. Um texto muito bonito, que está registrado nos evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, nos evangelhos sinóticos, e nós vamos lê-lo com você neste momento. Então vamos lá? Lucas 22, de 39 a 46, diz o seguinte: Jesus saiu e foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: orem pedindo que vocês não sejam tentados. Então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros. Ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então, um anjo do céu apareceu e o animava, cheio de uma grande aflição. Jesus orava com mais força ainda. O seu suor
era como gotas de sangue caindo no chão. Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande. E disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não sejam tentados. Queridos, que texto maravilhoso! Esse episódio de Jesus orando no jardim de Getsêmani, no dia anterior ao seu sofrimento, à sua morte, como eu disse, é descrito nos evangelhos sinóticos, e os relatos, são semelhantes. Mas Lucas, além de enfatizar todos os discípulos, e não apenas Pedro, Tiago e João, descreve em detalhes a agonia de Jesus, como nessas circunstâncias em que o suor do mestre se transforma, em gotas de sangue. Tal era o sofrimento interior que Jesus estava passando. Embora o relato refira-se à agonia do mestre diante da crucificação, que se aproximava, e sua entrega ao Pai no cumprimento da sua missão tão dolorosa, o texto também vai nos ensinar alguma coisa sobre a vida de oração de Jesus. Jesus tinha o costume de estar naquele lugar. Nós vamos ver aí no primeiro verso, que Jesus saiu, como foi de costume, e foi ao Monte das Oliveiras. Hoje em dia as pessoas ainda oram nos montes, mas nós que moramos em grandes cidades temos até dificuldade, de irmos a esses lugares para orar devido à violência e a dificuldade de sair numa noite para orar num lugar deserto. Mas Jesus tinha esse costume, e ele tinha o costume de ir ao Monte das Oliveiras. E nós vamos ver que esse texto vai enfatizar tantos detalhes que vão nos enriquecer também para nós praticarmos esse meio de graça chamado oração. John Wesley era um homem de oração citado por vários estudiosos da palavra e da história da igreja. John Wesley viveu no século XVIII, grande incentivador e criador do movimento metodista, e ele dizia então sobre a oração: a oração é um grande meio de aproximação de Deus. Não há outro, irmãos, é só através da oração que eu me aproximo de Deus, que eu falo com Deus, que eu recebo de Deus as orientações que eu preciso. Ele tinha esse dom, de se dedicar à oração, mas tinha principalmente o que nós vimos no domingo passado, que ele recebeu da sua mãe: uma vida disciplinada. Wesley é citado como homem de oração por vários escritores, e ele mesmo registra, em seu diário, a sua vida cotidiana, a sua vida devocional, chamada assim na tradição wesleyana. E algumas características da vida de oração de John Wesley podem nos inspirar à prática desse meio de graça. Porque vamos combinar que nos dias de hoje nós temos orado muito menos que deveríamos, muito menos do que precisamos. Como eu disse no estudo passado, os tempos são de correria. Parece que o tempo cronológico encolheu, parece que as 24 horas se tornaram apenas 10. Tal é a demanda de atividades que nós estamos vivendo, fazendo e precisando executar na nossa vida diária. Mas, na verdade, o tempo é igual desde o princípio de tudo. São 24 horas para o ser humano se organizar, viver, trabalhar, descansar, cuidar dos seus interesses, Mas hoje, como temos achado dificuldade de separar tempo para oração, tal é a demanda das atividades que nós temos nos dias atuais. Mas uma das características da vida de oração de John Wesley era a oração em privado. Wesley cria que na oração privada, quer dizer, na oração a sós, sozinho com Deus, é possível aguardar quietamente a recepção das bênçãos de Deus. Ele estabelecia momentos, horários, para ter essa oração em privado. E essa é uma boa sugestão para não negligenciarmos o tempo com Deus em meio a uma rotina cheia de compromissos.
E Wesley era um homem cheio de compromissos, né? Ele era um homem que pregava, era um homem que ensinava, era um homem que tinha igrejas sob a sua orientação, ele tinha sua família, ele tinha, enfim, muitas atividades, viajava muito, mas ele tirava tempo para orar. E os estudiosos da vida dele dizem que quanto mais atividade ele tinha, mais cedo ele acordava para passar no mínimo 2 horas em oração. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. A oração sistemática, que é outra característica da oração que ele nos inspira, é que além de estabelecer em sua rotina de oração temas para cada dia da semana, olha que interessante, Wesley se inspirava em orações escritas que o ajudavam a manter o foco. Ele dizia que se orasse apenas em pensamento, ele poderia se distrair, e é verdade, nós nos distraímos. Então ele registrava as suas orações, assim como fazia com seus sermões, né? Ele registrava, ele ia orando por escrito, para que ele se mantivesse focado ali no seu tema, no seu interesse, no seu pedido, no seu louvor. Ele também orava espontaneamente, mas entendia que um sistema podia enriquecer e otimizar o seu tempo de oração. Olha que grande dica para nós. Se você gosta de escrever, né? Olha que espetáculo, né? Você começar um caderninho em que você possa escrever as suas orações diárias. Isso é válido para cada pessoa encontrar um sistema que funcione para ele. Então, de acordo com o seu temperamento, com o seu hábito, com o seu gosto, com o seu tempo, cada um pode fazer as suas orações de uma forma que ela seja mais eficaz e você não perca realmente o foco naquilo que está fazendo. E a terceira característica de John Wesley era a oração comunitária. A vida particular de oração de Wesley não o impedia de encontrar-se com outras pessoas e de valorizar esses encontros de oração. Nossa prática de oração não deve gerar em nós uma autossuficiência, um isolamento, né, do corpo de Cristo. A oração em grupo, nossa, ela é muito gostosa e ela faz muita diferença em nossas vidas. Quando nós nos reunimos para orar, ainda que seja online com outras pessoas, isso traz um benefício muito grande, que dirá presencialmente, né, na companhia da família, na companhia dos irmãos em Cristo, na companhia de um amigo de oração. Então, essa oração comunitária, outros momentos com outras pessoas, uma oração em comum, tem muita eficácia na nossa vida de oração e era muito praticada por Jesus também, né? Ele nos incentiva muito a esse tipo de oração. E a vida da oração de John Wesley, a vida de oração dele, não foi infalível, ele tinha altos e baixos, porque ele era um ser humano como a gente, né, John Wesley. Então ele tinha momentos de muito entusiasmo e tinha momentos de desânimo, né? Passou por esses altos e baixos, mas ele nos inspira a viver uma prática de oração que é indispensável para a nossa vida espiritual. Bom, mais um pouquinho nós vamos falar lá na frente sobre ele, sua vida de oração, que nos inspira nos dias de hoje também. Muito bem. Esse texto que nós lemos, então, em Lucas 22, 39 a 46, nós vamos ver que o que aconteceu, né, ali no Getsemane, aquele momento de oração que os discípulos mal presenciaram, né, porque estavam cansados, estavam com medo, estavam angustiados também, né, e um sono meio que fora do comum tomou conta do grupo, né? Mas nós vamos ver que nesse relato que nós lemos, tem algumas posturas de oração de Jesus que podem nos levar também a pensar a respeito. Nós lemos que Jesus, no versículo 41b, diz que ele orava de joelhos. Não há uma postura física determinada pela Escritura que nós devemos praticar. Naturalmente que a oração de joelhos é uma oração que é uma postura, uma atitude que nos leva a permanecermos em atitude de mais prostração diante de Deus, né? Uma oração de joelhos, mas se por alguma necessidade você não pode fazer, né? Alguma limitação física, isso não é uma exigência de Deus para nós, mas ali Jesus, no Getsemane, ele deixou o grupo um pouquinho afastado, né? A Bíblia diz que ele se afastou uns 30 metros e de joelhos ele orava. Então, Lucas, nós vemos que ele passou a noite orando, né? Ali no Getsemane, várias horas
orando, mas Jesus orou também uma noite inteira antes da escolha dos seus discípulos, e depois ele orava junto com seus próprios discípulos e orou em várias outras circunstâncias, inclusive na cruz. Outra particularidade, né, muito grande desse momento é que Jesus ali faz uma oração de renúncia muito grande, né? Fala que, Pai, ele usa essa frase, se queres, passa de mim esse cálice. O sofrimento era demais, irmãos, e ele tinha plena convicção do que estava lhe esperando, né? Mas ali ele apresenta o seu desejo, mas também ele apresenta a sua submissão ao Pai. Ele diz, todavia, não seja a minha vontade, mas a tua. Está no versículo 42. Jesus se submete à soberania do Pai, ciente do seu plano redentor e crendo que receberia forças dele para cumprir o propósito até o fim. E a palavra de Deus nos conta que apareceu um anjo do céu que o confortava. Olha que coisa mais sublime. Um anjo do céu o confortava. A resposta de oração de Jesus não veio como livramento, mas veio como consolo. Olha que interessante essa particularidade. Deus enviou o seu anjo. Deus não o livrou daquilo que ele ia passar, mas Deus enviou o seu anjo que o confortou naquele momento de angústia. E depois, no versículo 44, diz que, posto em agonia, ele orava mais intensamente. Na verdade, o sofrimento muitas vezes nos leva a orar muito mais, não é, queridos? Momentos de agonia, momentos de grandes desafios, né, para a nossa vida, nos leva a orar mais intensamente. Então, mesmo tendo uma resposta do céu, com o anjo confortando, Jesus sentia-se angustiado. Ele era um ser humano como nós, mas nem por isso ele esmoreceu, parando de orar. Eu estou passando algo tão difícil, eu vou parar por aqui. Não, aí que ele orava mais intensamente, ele orou com mais fervor. E outra característica, outra postura, diz que assim que ele terminou, levantando-se da oração, ele foi ter com os discípulos. Jesus encerrou seu tempo de oração e voltou-se para os seus discípulos. Não se manteve isolado, não se manteve magoado porque nenhum deles o acompanhou naquele momento de aflição, apesar do seu convite. Ele enfrentou com coragem as coisas que aconteceram a seguir, que foi a sua prisão e todos os passos até a cruz, dando testemunho dos propósitos do Pai. Então, mais que suas palavras, as atitudes de Jesus nos mostram a necessidade e os efeitos da oração na caminhada cristã. Esse texto de Jesus no Getsêmani nos mostra essas atitudes, posturas de Jesus, mas também nos deixa lições importantes para a nossa vida de oração. A primeira delas é que a oração deve fazer parte do nosso estilo de vida. Olha isso. Nós percebemos por esse relato e muitos outros dos evangelhos que Jesus tinha a oração como um hábito. Não era uma coisa que ele fazia para impressionar os discípulos, nem fazia apenas no momento de necessidade. Este é o meio pelo qual nós podemos compartilhar tudo com o Senhor. Orar não é só pedir, mas apresentar a Deus nossas causas, nossos sonhos, assim como nossas falhas, nossos medos e fraquezas, contando com o seu poder, com a sua graça, com a sua misericórdia para nos acolher, nos perdoar, nos fortalecer, né? E abrir caminhos de realização em nossas vidas. A oração não é para ser usada somente nos momentos de dificuldade, mas em todo tempo, conforme 2 Tessalonicenses 5,17, quando Paulo diz assim, orai sem cessar. E como eu disse, na Bíblia há inúmeros exemplos, né, de oração, de personagens que oravam, tinham uma vida de oração. Nós vamos ver ali que Paulo orava dia e noite, Daniel, né, tinha momentos de oração específicos, no meio de importantes ocupações, ele orava 3 vezes ao dia, e como mandava, né, a lei, ele orava voltado em direção ao templo, ainda que ele estivesse longe da sua terra. As orações de Davi,
de manhã, ao meio-dia, à noite, ele relata nos Salmos, eram indubitavelmente muito prolongadas em muitas ocasiões. Ainda que não saibamos exatamente o tempo que esses santos da Bíblia passavam em oração, nós temos indicações que eles dedicavam boa parte do seu dia à oração. E era do seu costume, né, empregar longos períodos exatamente pela manhã. Muitos acordavam pela madrugada, né? E assim como os personagens bíblicos, como eu já citei, o Wesley, ele era uma pessoa que não é exagero dizer que ele vivia para orar e não orava para viver. O Wesley entendia a fé cristã como uma vida de relacionamento com Deus por intermédio de Jesus Cristo, e a oração era o dom de Deus para facilitar e para enriquecer tal relacionamento. Para ele, a ausência de oração na vida de alguém era a causa mais comum da aridez espiritual. Eu disse, né, quanto mais compromissos ele tinha, mais cedo ele se levantava para orar. Ele passava cerca de 2 horas diárias em oração e começava às 4 da manhã. Uma pessoa que o conhecia bem descreveu assim: ele julgava que a oração era o trabalho mais importante que havia. E o vi sair do lugar de recolhimento com uma serenidade no rosto que chegava a brilhar. Então nós temos esse exemplo também, mais recente, além dos personagens bíblicos. Ele orava todo dia. Seu diário mostra que ele treinava sua mente para orar cada hora do dia. Ele usava às vezes um versículo bíblico, uma frase curta, mas o dia inteiro Wesley orava e apresentava suas necessidades a Deus. Se você está achando que esse exemplo não é muito prático para quem se encontra, né, nesse ritmo acelerado da vida moderna, Wesley também tinha muitas ocupações, como eu já disse. Ele não levava uma vida isolada, monástica, ele não tinha o dia inteiro pela frente para orar. Pelo contrário, ele tinha que se disciplinar, porque muitas eram as suas atividades, né, de pregação, de escrita, de viagem, como eu mencionei. Mas, irmãos, ele aprendeu a estar perfeitamente engajado nos assuntos da vida e, ao mesmo tempo, envolvido na oração a Deus. Mas por que orar? Né? Por que orar? John Wesley dizia que a finalidade da oração não é informar a Deus as nossas necessidades, mas informar a nós mesmos, situar-nos. Quando eu converso com Deus, quando eu oro a Deus, as minhas ideias, as minhas preocupações vão se organizando. E Deus, que já conhece as nossas necessidades muito antes que eu venha na sua presença falar delas, Ele já nos orienta, ele tem prazer de nos receber para aquele momento de intimidade. Daí o imperativo de orar, orar, orar sem cessar, né? E ele diz que quer tenhas prazer nisso ou não, estuda a Bíblia, né? E ora diariamente. É para o benefício da tua vida. Não há outra alternativa. De outro modo, tu permanecerás frívolo todos os teus dias. Este é o verdadeiro significado, né, do conselho de Paulo, citado lá em 1 Tessalonicenses, sobre orar sem cessar. E Wesley chamou a oração de fôlego de vida espiritual. Nesses dias que nós estamos tão voltados aí para a questão da respiração, da oxigenação, né, da importância disso tudo para a nossa vida, diante desse momento difícil que estamos vivendo, né, ainda mais, Wesley sugere que, como o indivíduo não pode parar de respirar, ele também não pode parar de orar. O cristão não consegue viver sem orar, assim como todo ser vivo não consegue viver sem respirar. Olha que coisa linda, né? Nós tomarmos esses exemplos e começarmos o nosso dia com uma palavra de oração, talvez no meio do dia, um tempo mais rápido, e no final do dia, um pouco mais de conversa íntima ali aos pés do Senhor. A nossa vida será frutífera, a nossa vida será hidratada, a nossa vida será uma vida totalmente diferente da vida de aridez de um deserto, de cuja pessoa não tenha esse hábito, essa disciplina, esse meio de graça. A outra
importante lição que nós tiramos com esse texto é importante ter um lugar para orar. Naturalmente que Jesus orava na praia, orava, né, no monte, na sua casa, e ele gostava de orar ali no jardim de Getsemane. E é importante nós termos um lugar confortável, um lugar privado, um lugar gostoso de estar a sós com Deus. Muitas vezes quem tem uma casa com muitas pessoas, uma casa de entra e sai, vai encontrar o seu lugar para orar, talvez no banheiro, o único lugar da sua privacidade, né? Mas é muito importante você reservar um cantinho, um horário, né? Para que nós tenhamos prazer em orar. Eu quero te sugerir, se você ainda não viu, a ver o filme O Quarto de Guerra. Ali uma mulher vai aprender a orar e vai selecionar o seu lugar. E eu não vou dar spoiler, porque o filme é muito gostoso de ver, mas eu te sugiro a ver esse filme, O Quarto de Guerra, e ver como essa mulher aprende a se tornar uma guerreira de oração em favor da sua vida conjugal. Muito, muito interessante. Então, o lugar é importante? Sim, o lugar é importante, né? Ter um lugar específico para orar torna o tempo de oração uma oportunidade de encontro mais íntimo com o Senhor. Podemos falar com Deus o tempo todo, em qualquer lugar, fazendo qualquer atividade. Eu posso falar com Deus lavando roupa, eu posso fazer isso dentro de um ônibus lotado, né? Eu posso falar com Deus caminhando, mas é importante nos disciplinarmos para encontrar um tempo e um espaço reservado, especialmente para estar a sós com o Pai. A outra lição importante é que a oração nos fortalece espiritualmente. Isso aqui, sem sombra de dúvida. Uma pessoa que tem como esse meio de graça como hábito, ela é muito mais fortalecida espiritualmente. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a oração não é somente um meio de recebermos bênçãos, como eu disse, bênçãos e proteção, mas ela também nos proporciona uma força espiritual para nós permanecermos firmes diante das tentações, das dificuldades da vida, das perdas, dos sofrimentos, e também permanecermos equilibrados diante das situações de felicidade, de alegria, né, que nós temos também. Enfim, em qualquer circunstância, a vida de oração nos fortalece. Jesus saiu do seu tempo de oração fortalecido, mesmo que ele não obteve naquele momento a resposta que ele tanto pediu, que seria que o Pai passasse dele aquele cálice de sofrimento. Mas ele saiu dali fortalecido para enfrentar as batalhas que viriam sobre ele nos momentos seguintes. Outra lição importante, né? A oração requer humildade. Porque quando eu me ajoelho, né, quando Jesus mesmo, que é Deus também, Jesus demonstrava essa humildade quando ele se ajoelhou diante do Pai. A postura de joelhos, ela fala muito sobre humildade, mas nós conhecemos a história de um garotinho, né, que o pai estava querendo disciplinar por algo que ele fez errado e queria que ele ficasse de pé algum tempo, sei lá, como uma forma de disciplina. E ele não queria se levantar, e o pai então o obrigou a ficar de pé por determinado momento. Aí ele disse assim: eu estou de pé aqui, mas por dentro eu não estou. Então, assim, às vezes nós somos rebeldes assim também, né? Às vezes nós estamos até numa postura de joelhos, mas o nosso espírito não está quebrantado. É mais importante do que a postura física, irmãos, é a postura do nosso interior. Diz que, embora seja um exercício importante nós orarmos de joelho, porque isso também vai levar o nosso interior a essa atitude, mas é preciso que eu me apresente diante do Senhor com humildade, reconhecendo quem Ele é e quem eu sou. E quanto mais nós nos rendemos a Deus, mais condições nós teremos de resistir diante da dificuldade. A outra lição importante que nós tiramos é que orar é também submeter-se à vontade soberana de Deus. Olha que coisa importante para as nossas vidas, né? Orar é submeter-se à vontade soberana de Deus. Essa lição que Jesus nos dá ali
no Getsemane, né? Seja feita a tua vontade e não a minha. Ah, meus irmãos, que coisa maravilhosa! Se o próprio Jesus faz isso, olha que grande exemplo, né, nós temos nessa atitude dele para as nossas vidas. Jesus fala sobre isso ao ensinar a oração do Pai Nosso, né? Ali na oração do Pai Nosso tem aquela frase, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tem esse versículo. E confirmou o ensino com a sua própria vida ao submeter-se à cruz, né? Ainda que desejoso, como qualquer ser humano, de ser livre daquela provação. Aceitar a vontade de Deus para as nossas vidas, queridos, exige renúncia, exige amor, confiança e fé. Mas esta é uma oração possível quando estamos em constante entrega na presença de Deus. Quando nós vemos oração de pais, né, desejosos de que houvesse cura para seus filhos e, no entanto, o propósito de Deus não vem nessa resposta, né? E eles conseguem orar, seja feita a tua vontade. São exemplos da força que já advém do hábito, né, dessas pessoas terem de orar ao Senhor diariamente. Então, orar é também submeter-se à vontade soberana de Deus. A próxima lição que nós aprendemos com Jesus é que a angústia não deve parar as nossas orações. Muitas vezes nós vamos estar tão enfraquecidos que nós vamos precisar de que outros orem por nós, porque nós não estamos dando conta. Mas essa lição que Jesus deixa para nós ali no Getsemane é que mesmo na angústia, mesmo sofrendo, mesmo chegando a suar sangue, ele não deixou de orar. Mesmo na agonia, ele não parou as suas orações. Às vezes a dor é tão grande, a angústia é tão grande, que nós não aparentemente nós não conseguimos expressar, né, com a nossa voz a nossa oração. Mas isso não significa, né, que Deus não está nos ouvindo, porque nós oramos até através do nosso pensamento, até sem balbuciar qualquer palavra. E nem sempre uma única oração muda tudo, né, irmãos? Nós sabemos que às vezes a oração é fruto, a resposta daquela oração é fruto da permanência e da insistência com Deus sobre aquele tema. Ali em Lucas 18:1, Jesus conta a parábola de uma mulher que importunava um juiz em favor da sua causa. E ali ele contou aquela parábola com o propósito de nos ensinar o dever de orar sempre, sem nunca desfalecer, né? Estarmos sempre ali batendo na porta de Deus. E Jesus Cristo diz assim: quem busca, encontra, né? Quem bate, recebe, quem procura, acha. Então, queridos, é realmente insistirmos e permanecermos diante do Senhor, ainda que seja em momentos de angústias, de dor e de provação. Por fim, nossa oração não fica sem resposta. Deus é um Pai atencioso, amoroso, bondoso, né? Nós temos recebido em nossas vidas o ensino de que Deus pode nos responder um sim, pode nos responder um não, e pode nos responder que a nossa oração vai demorar um pouco mais a ser respondida, né? Então, espere. Às vezes, espere alguns momentos, espere uns dias, ou espere anos, nós não sabemos, mas a verdade é que a oração, ela nunca fica sem resposta. Ela é respondida pelo Senhor. Por quê? Porque Deus tem prazer em ouvir a oração de seus filhos. Nós vemos isso durante toda a trajetória do povo de Israel e também nos relatos bíblicos, nos evangelhos, nas cartas dos nossos escritores bíblicos, né? E na nossa vida diária também nós temos a comprovação de que Deus responde às nossas orações. Eu já comentei aqui com vocês que eu tenho o meu caderninho de oração durante vários anos, então eu tenho vários cadernos de oração. E eu tenho o lugar que eu anoto o pedido de oração, o motivo do pedido, né? O nome da pessoa, o motivo de oração, e eu deixo um lugarzinho para que eu possa colocar a data da resposta.
Por isso que eu sou muito zelosa quando alguém me pede oração e falo, eu oro, mas você me dê notícias, porque eu preciso preencher o meu caderninho de oração com a resposta que Deus deu. Claro, existe ali alguns pedidos que tem anos que estão registrados ali, nós não obtivemos resposta ainda, mas nós continuamos orando. Outros não, são respondidos quase que imediatamente, outros respondidos no dia seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte, mas a verdade é que quando você tem essa disciplina do caderno de oração, você consegue acompanhar a bondade de Deus respondendo às suas orações, e isso é maravilhoso, isso nos estimula a orar ainda mais, não é, queridos? Então, quem é entre nós que não precisa aprender a orar um pouco mais? Quem? Todos nós precisamos. Se o nosso mestre, nosso Senhor, orava, e orava muito e nos deixou o exemplo, nós devemos também, se ainda não temos, começarmos a cultivar o nosso hábito de oração por tudo e em tudo. É a oração de gratidão num aniversário. Nós ficamos assim, frustrados quando nós vamos ao aniversário de alguém, um cristão, uma cristã, e não tem uma palavra de oração para agradecer aquele momento. Ou mesmo estarmos num velório, ali é um momento de oração conjunta, comunitária. Ou diante de uma mesa farta, né? Numa visita a um enfermo, nós sempre vamos ter oportunidade de oração. Então, é o nosso estilo de vida, como eu disse no princípio, né? O nosso estilo de vida é estarmos em oração. Quanto tempo o cristão deve orar por dia? O tempo todo. É o nosso respirar. Quanto tempo você respira por dia? Sabe responder essa pergunta? Não, você respira o tempo todo. E se a oração é a nossa respiração espiritual, temos que orar o tempo todo. Essa é a lição que fica para nós hoje. E na conclusão eu digo a vocês, né, através das palavras de Wesley, o seguinte: orar nos aproxima do Senhor e nos habilita para vivenciarmos e aproveitar ao máximo os demais meios de graça. Para ter uma vida frutífera de oração, queridos, é preciso orar. Eu só aprendo a orar, eu só me habituo a orar orando. E esse é o único exercício, né, que nós vamos aprender fazendo. Não é como uma receita que eu te dou do como eu faço para você fazer também. Não, você tem que passar a fazer para você encontrar o seu jeito, a sua maneira, né, de estar orando e de desenvolver a sua vida de oração. E Bonds, eu copiei um pensamento dele aqui que eu achei muito lindo. A intimidade com Deus não se faz às pressas. Quando você quer entrar numa academia, numa musculação, você quer logo parecer com um corpo diferente, malhado, não é assim, nós sabemos que não é assim. Não é de um dia para outro, né? Ela se faz, essa disciplina, esses resultados de uma academia, por exemplo, leva tempo. Assim também, né? A intimidade com Deus não se faz às pressas. Muito tempo passado com Deus é o segredo da oração eficaz. E nós não poderíamos encerrar esta lição sem fazer o que ela está nos ensinando. Voltarmos a orar, orarmos. Pedirmos a Deus que nos ensine a orar. E eu quero fazer isso agora com você. Pedir a Ele que nos estimule, nos motive a orar. Vamos fazer? Senhor, muito obrigado, Deus, por esta lição tão importante para as nossas vidas espirituais. Que o Senhor possa estar fazendo brotar em nós um novo desejo, um renovo de uma vida de oração mais disciplinada, uma vida de oração mais intensa, porque nós precisamos disso, ó Pai. Se há alguém que não tem essa prática, possa ser motivado por esta lição a começar. Se nós que estamos já na caminhada há mais tempo, estamos desanimados ou temos andado relapso com esse meio de graça, que o Senhor nos capacite, nos motive, nos renove para uma vida de oração maravilhosa com o Senhor. Abençoe a cada pessoa que esteve conosco nesta reflexão, a cada uma que ainda vai ver esse vídeo em outra ocasião, que o Espírito Santo de Deus possa estar falando com cada um de nós.
Abençoe nossas famílias, nossas igrejas. Abençoe, meu Deus, o nosso meio onde a gente vive, para que possamos ser ali pessoas que demonstrem uma vida de relacionamento íntimo com o Senhor. Muito obrigado, a bênção do Senhor sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Hoje é o primeiro domingo de outubro, dia de Santa Ceia, em praticamente todas as igrejas evangélicas. Participe, se você não puder participar presencialmente, separe aí os elementos da ceia e nos assista virtualmente, que vai ser ministrado a ceia também virtualmente. Mas se puder estar conosco, se puder estar na sua igreja hoje, faça isso, tomando todas as medidas protetivas, né? Mas estando ali presente, tendo comunhão com os irmãos, participando desse momento tão importante que é a ceia do Senhor. Na Igreja Metodista Canaã, o culto começa às 19 horas. Na quarta-feira, culto de oração às 19h30. Ainda não estamos fazendo esse culto presencialmente, mas estamos fazendo virtualmente. E os nossos estudos bíblicos continuam, se Deus permitir, no próximo domingo às 10 horas, com um outro meio de graça maravilhoso que é o jejum. Esteja orando, aguarde os textos que nós vamos estar enviando durante a semana para você estar se preparando para a nossa próxima lição de escola dominical. Deus te abençoe. Amém.